Bom, Perfeito. apresentando o Marco Lobo, para quem ainda não conhece, o Marco Lobo é graduado em design gráfico pela UNB, especialista em design pela Politécnica de Milano, especialista em docência universitária e mestre em design pela UNB. Atualmente é professor do Centro Universitário IESB e coordenador de projetos do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que fica dentro do Ministério, presta serviço para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nossa conversa hoje, Marco, é falar sobre a importância do design thinking, né? Para inovar em embalagem, para melhorar a experiência do consumidor, né? Eu gostaria que você explicasse, falasse um pouco dessa magia, né, que o design thinking pode trazer para muitas coisas, né? Uma delas é para inovar em embalagem. Então, bola para Perfeito. contigo. Assunta, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, essa parceria com o Estudo de Embalagens é fundamental, né? Ainda mais nesse momento de pandemia em que a embalagem ela é mais do que urgente, ela é essencial nesse Uhum, processo, né, atual. Mas antes de falar de Design Thinking, que para mim é muito claro que é um estudo metodológico, a gente tem que falar de design, né? Mas por que, uhum, Marco, a gente tem que usar essa palavra estrangeira? Primeiro, não tenho nada contra, acho que quanto mais a gente colocar na nossa língua portuguesa as palavras estrangeiras, mais nos enriquece. Mas por que a gente tem que usar a palavra design? Porque a palavra desenho, nós não temos uma cultura da palavra desenho no Brasil, como a gente tem na língua inglesa ou na língua espanhola. Você sabe muito bem disso, né, Assunta? Então, quando você e tem no no italiano inglês também. design, né, então você tem lá design, né, e draw, você tem, né, na língua inglesa, você tem na língua espanhola desenho e dibujo, você tem uma diferenciação clara do que é. Ou seja, quando eu falo Uhum, design, eu falo projetar, tanto que na língua inglesa se torna um verbo, né? É uma ação. uhum, E no espanhol a mesma coisa. Então, desenho e design é o ato de projetar, é o ato de pensar. Agora, quando eu falo ato de pensar, ato de projetar, é para alguém, que é o ser humano. É esse o nosso pensar. Infelizmente, na nossa cultura, a palavra desenho ela é ampla, tanto que a gente acaba sempre usando um outro termo, né? Então, é desenho industrial, é desenho técnico. A gente tem que estar sempre fazendo um composto para valorizar o termo, porque a palavra desenho ela é ampla e, ao mesmo tempo, pejorativa, né? Quando a gente está discutindo com alguém e ficamos mais acalorados, a gente fala, quer que desenhe? A gente usa um termo para mostrar que é algo menor, ou seja, e na verdade não é. O ato de projetar e de desenhar é o máximo que nós temos como processo criativo. Então, quando se fala em design, ele é muito amplo e a gente entende que ali dentro você tem uma área enorme no mundo e no Brasil sobre o desenvolvimento de embalagem. Então, o design é interessante porque o termo design para embalagem ele é muito amplo e é interessante porque ele pega várias áreas. Então, eu falo rótulo de um produto, eu estou falando de embalagem. Quando eu falo da embalagem em si, é o produto dela. Então, eu posso criar o produto em si, como também o rótulo dela. Isso tudo é o ato de projetar. E aí, quando você fala em design thinking, que é uma coisa que começa nos anos 90 do século passado, quando você tem um escritório norte-americano, a IDEO, na Califórnia, que une psicólogos, antropólogos, consumidores, no mesmo ambiente para discutirem o redesenho de um carrinho de supermercado, olha, pensa bem, né? Então você tinha N problemas nos anos 90, na primeira metade, isso foi em 94 mais ou menos. E ali eles têm todo um processo metodológico sendo criado e dali surge o design thinking. Ou seja, como é que eu posso emergir naquilo, ao emergir naquilo, entender o estado da arte sobre aquilo, a partir daí eu vou gerar alternativas, das alternativas eu vou testá-las, eu vou ver se isso vai dar certo ou não, e a partir daí eu vou colocar em prática e aí testá-la na prática, ou seja, eu tenho um teste interno, depois externo, e depois, se for o caso, eu tenho que voltar de novo à prancheta para redesenhar. O que eu quero dizer é que o design thinking é a metodologia do pensar do designer entendendo o outro, que é o ser humano. Então, nada que eu possa planejar ou pensar, ainda mais a embalagem, eu tenho que entender o ser humano. E aí eu tenho que entender o ser humano na cultura dele. A embalagem que nós temos no Brasil e de um mesmo produto, e aí você sabe muito mais do que eu, Assunta,
pode ser completamente diferente em outro país, né? Então, o design thinking eu tenho que entender o outro, eu tenho que entender o estado da arte, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estar dentro daquele meio para saber o que aquela pessoa precisa. Seria isso. Pensar amplo, né? É um pensar amplo, né? É você sair de ficar olhando o seu problema para o holístico. Com certeza, Assunta. Bom, eu queria que você discorresse um pouco, Marco, e você também tem uma ótima experiência nisso, como a indústria de embalagens, né, pode se beneficiar da metodologia do design thinking, considerando a aplicação nos seus negócios, né? E aí eu acho que é um outro pensar, é um outro olhar. E aí eu uso a expressão gestão do design. Então, design não pode ser visto, nada contra o setor que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus, mas é a visão pejorativa cultural que nós temos. O design não é cosmético, não é uma casca. O design é gestão. Então, no momento que eu tenho que ter uma embalagem para um produto, eu tenho que entender desde o início do processo de criar ela, toda a questão que vai envolvê-la junto ao consumidor, junto ao usuário. Então, é a gestão do design. Então, quando você observa hoje no mercado brasileiro, os escritórios de design vêm crescendo para atender o mercado e em especial as micro e pequenas empresas, porque eles entendem que eu vou criar algo desde o início, eu tenho que ter esse pensar criativo para o outro. Então a gestão do design é fundamental. Aí você vê N entidades, o próprio Instituto de Embalagens tem essa visão clara, você tem o próprio Sebrae, tem o Centro Brasil Design, e entre outras instituições, as próprias federações de indústrias, que já entenderam isso e auxiliam essas empresas a perceber a importância da gestão do design. Não é uma questão de gasto, é de investimento. E o que nós estamos passando agora com uma pandemia nesse grau, que é único na nossa geração, isso aqui nós estamos, né, sendo as testemunhas oculares de uma coisa única, histórica. A questão do delivery tem uma relação direta com a embalagem. O estar no supermercado tem uma relação direta com a embalagem. Então, eu vou ter que saber como agora trabalhar com essa mudança de hábitos que vai ter do consumo, em função de uma pandemia que não sabemos até quando ela vai durar, enquanto não tiver a vacina, e assim mesmo, pelo que a gente está percebendo, pode vir outras ondas. Então, a embalagem, eu tenho que pensar em novos materiais, materiais antivirais, a questão de projetar uma embalagem para uma quantidade menor, porque o consumo pode ser pontual ou não. Talvez um certo produto eu vou ter que pensar no consumo a longa distância. Por quê? Porque eu não vou querer ir muito tempo aí ao supermercado ou ficar dentro dele. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo, essa gestão do design, essa competitividade, né? Essa inteligência competitiva ela é fundamental. E o design está envolvido. E o design thinking é isso, estudar o estado da arte que está acontecendo. Então, é importante entender psicologicamente, antropologicamente, a marca. Mas isso é loucura? Não, isso é o ideal. E nós temos N profissionais no Brasil com altíssima capacidade. Existe uma linha de antropologia de consumo absurda hoje. E existe um termo que é recente, nos últimos 10 anos, que é o design etnográfico. É trazer o estudo étnico, cultural, dentro do ato de projetar. Então, não tem como a gente mais pensar sem qualquer produto, em específico a embalagem, sem essas visões. Eu sempre costumo dizer, né, a questão de inovação, isso faz parte dos nossos cursos, das nossas conversas, né, a importância de você entender o que está passando na cabeça, né, do sujeito que está indo no mercado. Quais são as preocupações dele? Né? A gente teve um bate-papo com o Gilmar, e sem dúvida, number one hoje é medo. Né? E o que você contrapõe a medo? Segurança. Então, o aspecto hoje mais valorizado é a questão da segurança. As outras são as outras. Né? Então, todo mundo está com medo. E a gente não sabe até que ponto esse medo vai ficar depois que isso passar. Né? Então, é extremamente importante. A gente costuma também, né, conversar muito da importância de estudar o ser humano, né, nesse contexto, para entender as tendências, né? E tendência não é uma onda que passa daqui a pouco, é o que fica década, né? E se você estudar bem a tendência, a chance da inovação que você quer entregar
chance da inovação dar certo é muito maior, né? Se existe a probabilidade de 40% da inovação fracassar, você vai para os 60% se você estudar, se você pensar quais são as tendências, né? Pensar, que é o design thinking, esse olhar, faz toda diferença. Mas vamos lá. Continuando, né? A embalagem é o veículo de comunicação da marca. Nas gôndolas, claro, né? Em qualquer, seja na gôndola, seja na tela do computador, né? O fato da gente estar comprando pela internet não muda nada a importância da embalagem. Costumo dizer que, dependendo, pode até ampliar, né? Mas, enfim, a embalagem como veículo de comunicação, como design thinking, pode ajudar a inovar, né, no desenvolvimento das embalagens, melhorando a questão da experiência de compra. Esse é um grande pensar hoje, porque quando você faz qualquer compra em delivery, entrega, qual é a pergunta que vem pós-compra? Se tudo chegou bem, se você recebeu bem, se estava tudo bem de acordo com o que você queria. E esse bem é a embalagem. Então, dependendo do produto que você compra, você está pensando ao chegar em casa, você vai ter que ter o luxo de poder abrir aquela caixa ou aquele embrulho e ter o produto da forma que você pensou. E isso é uma importância muito grande da embalagem. E na questão que nós estamos hoje, né, desse fortalecimento da sustentabilidade, porque isso tem uma relação direta com essa pandemia, e acho que a gente tem que frisar muito isso, Assunta, porque o que nós estamos passando é um momento de mutação, é um ponto de mutação muito importante para o empresário entender. Então, será que nós podemos fazer, com relação aos alimentos que são entregues, linhas de embalagens que elas possam ser devolvidas? Estou aqui chutando com você no processo de inovação. Então, se eu estou pensando que está vindo aqui um integrador chegar para mim e trazer uma embalagem que é de papel, e eu posso fazer uma embalagem que ela possa ser, né, reutilizada, eu estou inovando nesse processo, porque eu posso ter um uso efetivo e contínuo dessa embalagem. Então, alguém vai trazer uma comida para mim, numa embalagem que eu possa receber, mas a outra embalagem que já está na minha casa, que eu já limpei, que eu já fiz a minha asepsia, eu entrego a esse entregador que vai devolvê-la à empresa. Fazer a logística reversa. E isso é fantástico, porque eu não consigo mais pensar nessa quantidade de papéis que a gente vem recebendo, e é um acúmulo de lixo absurdo, e nós não temos processos claros ainda de como fazer com que, né, esse lixo todo que estamos tendo. Então, o saneamento básico, todo o processo de lixo no Brasil ainda é muito incipiente, quando você estuda ainda esse processo. Agora, se eu posso retardar, se eu posso eliminar esse processo, tendo embalagens, aí eu volto na questão do grande inimigo que todo mundo fala, que para mim não é, né? O uso correto do plástico. Então, se eu tenho um produto que vem para mim, então, daquela empresa que eu já compro frequentemente, ou se eu posso fazer um pool de empresas que utilizam o mesmo tipo de embalagem, que chega e eu devolvo aquela que eu já usei, né? Quer dizer, eu tenho um processo de inovação incrível e eu estou conseguindo o quê? Trabalhar esse processo, né? Não poluir, e eu inovo, porque uma embalagem muitas vezes mal elaborada, como a gente vê hoje, de papel, ela pode vir rasgada, ela pode fazer com que o produto seja mal condicionado, né? Então, eu elimino N processos numa embalagem melhor e mais estruturada, que vai ter vários usos, né, nesse contexto. Então, a gente tem que repensar esse processo da entrega. E aí vem, não só no design thinking, mas tem um outro design que vem crescendo muito, que é o design de serviço, que é a sua experiência, que no inglês estão usando o termo UX, né? É User Experience. Então, eu comprei aquele produto na internet, eu quero que ele chegue na minha casa e me impacte, né? Então, eu tenho que repensar a forma de ter aquela embalagem. Aquela embalagem tem que chegar e tem que me impactar, tem que me impressionar. Não é só um produto de luxo, não. Qualquer produto tem que ter um impacto muito forte, seja no visual, no cheiro, na textura. Isso tudo as pessoas vão ter que estudar e estudar fortemente, porque o índice de compras online já vinha crescendo. E agora vai crescer muito mais. E mesmo que tenhamos todo o processo de vacinas e cuidados que teremos, vai continuar a ter esse processo. Não há como. Então, pense, eu tenho que entender esse consumidor.
Eu tenho que entender que o Brasil tem um nível alto de pessoas que são solteiras ou que moram sozinhas, né? Eu tenho que entender onde essas pessoas moram. Então, N fatores que eu tenho que pensar dessa embalagem, né? Professor, professor Andrade está falando que tem que encantar. Ele sempre fala, a gente tem que encantar, né? Exatamente. Eu percebo também, Marco, que graças a Deus, né? De alguma forma, graças a Deus, começa nesse processo que está acontecendo da pandemia, com o aumento do e-commerce e com o aumento do delivery, a importância da embalagem de transporte. Embalagem de transporte, você que trabalhou com exportação, né? É uma oportunidade de economia, uma oportunidade de tudo, né? Você reduz custo, você reduz o tempo, desperdício de material, aquele problema que pode acontecer, né? Se você tem uma embalagem de transporte mal projetada, de você, além de não ter uma boa experiência, ter uma negativa, né? Então, a gente ainda vê assim, você fala assim, gente, não é possível, né? Então, embalagem de transporte, né? É fundamental. Num país continental, é fundamental para a exportação. E agora ela também se torna fundamental em função do crescimento do e-commerce, em função do aumento do delivery. E eu espero que todo mundo esteja atento. A gente já preparou um curso para a gente conversar, um curso online que a gente já está desenhando, porque isso vai ser muito relevante, né? E ainda falando da embalagem de transporte do e-commerce, como tem melhorado a qualidade de impressão, né, Marco? Não, as tecnologias hoje são incríveis. A impressão do lado é outra hoje, né? Não, comparar o que era há 20, 30 anos hoje e entrar no supermercado no país é um salto absurdo, né? E a gente vem vendo melhorias de embalagem, mas ainda temos muitos problemas. Essa questão que você colocou é muito interessante. Temos que entender que muitas embalagens elas podem ser também transporte e ponto final, ou seja, ela pode ser o ponto de venda também. Eu posso criar uma embalagem que, ao mesmo tempo, eu não preciso criar uma terceira, uma segunda, eu só crio uma embalagem única, que eu transporto e consigo colocar direto na gôndola. Isso é possível, isso é facilmente estudado, né? Agora, nós temos N embalagens, são problemas ainda, que as pessoas reclamam, né? É o picotar, é o encaixe, é a pega, né, que é uma outra linha de estudo que é muito importante, que no Brasil ainda não se dá o valor, é o estudo ergonômico. Ou seja, quando eu tenho uma embalagem, eu tenho que entender a questão de pega. Como assim? Ao ver o produto, ao pegá-lo, será que eu consigo realmente com a minha mão fazer isso? Ou se eu não consigo pegá-lo, algo está errado, ou seja, de formato. Eu tenho que entender as proporções e os biotipos brasileiros para que isso ocorra. Então, vocês estão entendendo que são vários, né, pontos a serem estudados, e a ergonomia, nós temos no Brasil grandes áreas de estudos ergonômicos, é uma pena que eu acho que eu não vejo essa inserção no tema embalagem, né? Nós temos o maior estudioso, que eu chamaria o papa da ergonomia, do estudo ergonômico no Brasil, que é o professor Itiro Ida, já aposentado, professor emérito da Universidade de Brasília, está aqui, aposentado em Brasília, uma sumidade que poderíamos estar utilizando para vários estudos e discussões, né, sobre estudos ergonômicos no Brasil. Então a embalagem ela é fundamental, ela não vai sumir, gente, não adianta. Quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas acham que a embalagem vai sumir, não vai sumir. As comodidades que temos hoje, não tem como a gente deixá-las, né? Quer dizer, é a mesma coisa de... Imagina se deixarmos de ter a máquina de lavar roupa. É um negócio assustador, se a gente for pensar. São máquinas que foram criadas, ou circunstâncias, ou produtos que são fundamentais. O que a gente tem que fazer é transformá-los a serem produtos melhores. Mas a gente não vai deixar de ter uma comodidade como a embalagem, mas a embalagem é fundamental. Agora, que tipo de material que eu posso usar? Né? A questão dos antivirais. Eu posso estudar N formas de elementos químicos que não vão ser prejudiciais à minha saúde e que podem, com certeza, barrar vírus, entre outras questões. Então, eu tenho que estudar, como você falou. Agora, a gente não faz isso sozinho, né? Quando você fala inovação, eu entendo como um sistema.
Eu estou envolvendo o Instituto de Embalagem, eu estou envolvendo um centro de pesquisa, eu estou envolvendo uma universidade, eu estou envolvendo uma A política indústria pública, né? Eu estou envolvendo N instituições, que é um sistema que, junto com essa... É outra coisa, a empresa tem que entender que ela também tem que trocar informações, sejam conhecer outros mercados, conhecer então, outros países, né? Agora as feiras também vão mudar muito, mas estar no exterior e ver seus concorrentes, né, estar entendendo o que está acontecendo é fundamental. Não adianta achar que o que você já tem é o suficiente. Isso não existe. O fato de pensar, o design thinking é uma metodologia muito forte. Agora já tem a Google com o design sprint, que em uma semana você consegue desenvolver um produto. Você tem um grupo fechado que começa um trabalho na segunda e na sexta-feira está pronto o produto. tem que entregar. É incrível isso, né? Paulo, Marco, isso é loucura? Não, isso é um processo, são metodologias. Agora, você tem que ter pessoas o quê? Com mentes abertas, né? Sem preconceitos, porque a embalagem é isso, né? O consumidor no Brasil mudou muito e o alcance dos produtos é muito grande. Então, eu tenho que entender todos esses tipos, essas diversidades. Então, unir todas essas instituições que auxiliam o empresário é fundamental, né? Marco, uma outra coisa que a gente vê, né, é o redesign, né? A questão do redesign. A gente vê muita empresa aí falhando no redesign. Tentam modernizar e perde a sua essência. Perde a essência, simplesmente, uau, o que aconteceu? Cadê o meu produto? Né? Além do consumidor não gostar, ele perde o que era o produto dele. Perfeito, assunto. Bem, com certeza o empresário não combinou com os russos, que é o seu consumidor, o seu comprador. Quer dizer, eu não posso mudar nada sem antes entender quem é meu consumidor. E o consumidor, gente, nós temos que entender quando se fala em consumo em diversas áreas de produtos, eu estou falando de alimentícios, cosméticos, higiene pessoal, muitas vezes não é um consumidor fiel. Ele muda rapidamente de produtos. Então eu tenho que entender que esse consumidor é volátil, mas isso não é negativo, não. Se ele é volátil, tem que entender como é que eu faço para melhor atendê-lo, né? Então, você começa a perceber isso. Exemplo maior que nós temos é o quê? Até início dos anos 90, nós tínhamos o quê? O sabonete brasileiro era feito o quê? De venda praticamente o quê? De balaio, de saquinho, colocado de forma passiva nas gôndolas, né? E aí, de repente, vem uma empresa e coloca numa caixa, e coloca em pé, de forma ativa, você muda a forma de consumo. Ah, Marco, mas aumentou o preço. E quem disse que eu não posso pagar um percentual a mais para ter um produto que me impacte, que me dê uma sensação de bem-estar, que seja uma coisa melhor? Valor, E é isso, né? exatamente. Então, né, como a gente vê até hoje, o arroz e feijão são passivos, né? Nunca vê, quando a gente está naquelas áreas, está tudo morto, né? Está tudo caído. Não há uma visão ativa, positiva. Não, é tétrico aquilo ali, né? As pessoas vão jogando, aí tem arroz caído, tem até o açúcar. Não há uma valorização do produto. Ah, mas vai ficar mais caro. Espera aí, quem é seu consumidor? Entenda quem é o seu consumidor. E nós temos que entender nesse país. Não é as classes A e B, nós temos as classes C, D e E, e elas são consumidoras. E elas querem algo a mais. E elas confiam naquela marca. Aí você muda porque vai melhorar, vai baratear. Não, você tem que entender o consumidor. Primeiro é ele que tem que entender. Então, tem que fazer pesquisa, tem que entender o que está acontecendo. Ah, então a faixa etária que comprava mudou. Ah, não, eu quero atingir uma faixa etária diferenciada. Então, como é que eu atinjo, né? Então, eu tenho exemplos que eu vejo até no exterior de marcas brasileiras que ficaram 20 anos achando que era daquele jeito. E aí, de repente, entra uma pessoa com a visão clara de que não. Eu tenho que entender o consumidor que ele é jovem. Então, como é que eu chego no jovem? São as redes sociais. Né? São essas lives que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu tenho que chamar os youtubers, os influencers. Aí eles é que vão me dizer, que vão me mostrar caminhos. Então eu tenho que entender que o mundo está mudando de forma rápida e os produtos estão mudando também. Então é o tamanho, é a forma de se apresentar na gôndola, é a forma de entregar, é o caminhão que entrega também tem que estar diferente, ele tem que ser impactante. Né? Você tem grandes marcas internacionais que já entenderam isso. Então, ao ver na rua o caminhão já me impacta, ao abrir o caminhão e trazer aquela embalagem já me impacta. Tudo isso tem que ser visto. Todo é um processo de experiência, né? Então, você vê grandes marcas internacionais e algumas brasileiras já entendendo o impacto, e é o impacto na rua, na vitrine, ao entrar.
E isso tudo a embalagem faz parte. Uhum. Bom, você já começou a falar na minha próxima pergunta que eu queria te perguntar. É como você vê o papel do design thinking na transformação digital? E, lógico, já está na embalagem, né? Hoje a gente já tem muito recurso digital na embalagem, muita tecnologia 4.0, enfim. Sim, você falou. Hoje nós temos mais de 1000 canais no YouTube só para o ato de abrir uma embalagem. Sabia disso, Sasson? Não. Você tem pessoas que ficam assistindo, seguem, se inscrevem em canais, que é só o ato de receber um produto, e aí tem como é que eu vou abrir o produto, a pessoa então calça uma luva, ela vai então mostrar como é que abre o produto, como é que tira o produto. Isso é fascinante, isso mostra então que nós temos uma gama enorme de pessoas que são completamente vinculadas ao produto pela embalagem. É muito louco isso. Então, um exemplo que eu dou, vou usar aqui uma marca, mas da grande amiga Ângela Hirata, que você conhece, né? Então, Aí pode. pode, né? Então, quando você vê as Havaianas chegando no Japão pela primeira vez, o primeiro lote das Havaianas não foi vendido, não conseguiu vender. Por quê? Jura? Aí eles descobriram. As caixas chegavam, né, dos calçados amassadas e eram colocadas para vender amassadas. Porque Possível. nós, no Brasil, temos a visão das Havaianas ainda de um processo que a gente compra pensando no produto. O japonês Uhum. compra pensando na embalagem. Então a embalagem estava amassada, ele não ia comprar. E agora sim, essas novas gerações que nós estamos tendo, né? Aí você pega aí as gerações aí do alfabeto agora, né? De Z e para cima, aí acima dos milênios aí. Eles estão interessados a caixa, o ato da caixa, a textura da caixa, como é que eu abro a caixa, o que tem dentro dela, os compartimentos, como é que está esse berço, onde está o produto. Então o produto é visto como eu diria para você assim, eu estou comprando uma grande coroa da Inglaterra, da rainha. Eu tenho que vir com um produto altamente embalado, né? E se você vê, até numa loja de departamentos, quando a pessoa compra um produto, ela quer muitas vezes botar numa caixa diferenciada. Tanto que você começa a perceber isso, né? A venda da embalagem pronta, né? Mas ainda está errado aquilo. Eu tenho que criar uma embalagem que a pessoa se sinta impactada para colocar aquela camiseta que pode ser simples, mas ela quer presentear com um grande diferencial. Então, a embalagem ela é fundamental e a cada tempo que passa nesse processo digital, ela se fortalece. Ela se fortalece. Não vamos deixar de ter embalagem. Ela vai ser fundamental e a experiência é incrível. Então, a gente começa a pesquisar. Os vídeos são incríveis. Existe até qual é o material que eu vou conseguir tirar o plástico da embalagem sem interferir em nada. Isso é o meio digital nos mostrando quais são os caminhos, né? É o jovem mostrando como é que a embalagem, né? Então, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A embalagem ela é fundamental, ela cria um momento de experiência única com o consumidor. E o empresário tem que entender que a embalagem não é mais uma coisa, ela é a coisa. A É. embalagem, junto com o produto, ela soma uma imagem fundamental da sua marca. Uhum. Deixa eu fazer um comentário, né? Somando a isso, aqui em São Paulo já tem um supermercado autônomo, que é o Zait, né? Estava até comentando hoje de manhã. E lá você compra 7 dias por semana, 24 horas, você entra com o aplicativo, você abre a porta com o seu celular, e aí você entra e cada vez que você compra uma coisa, põe na sua cesta, você compra, e depois, quando você fecha a sua conta, quando você vai sair, você cai no seu cartão, deposita no seu cartão de crédito, né? E é lamentável, né? Eu fui lá, e que eu lamento muito, tem muita embalagem lá, e o dono do supermercado, né? Quem arrumou, ele tem que imprimir uma etiqueta autoadesiva com o QR Code e colocar na embalagem. Porque a embalagem, veja, estamos em 2020, o fulano ainda não pôs o QR Code, que não custa nada. Então, assim, eu falo, gente, isso é São Paulo, né? Isso dentro do site, e tá com um conceito super moderno, né? Então, ele coloca É, todo um serviço
disponível e a embalagem não entrega a conexão que precisa ter. Aí você vai no Chile aqui do lado, não menosprezando, que eu adoro chileno, e você compra um vinho, e no rótulo do vinho, se você apontar o seu celular, você se conecta com o Spotify e você tem a trilha sonora para degustar o vinho. É fascinante. É fascinante, mas é isso. É isso. São experiências, são experiências. São experiências. E aí, então, e você falou agora mesmo de comprar o produto e botar na sua bolsa. As próprias bolsas, a ecobags, outras bolsas, elas têm que ter design também. As pessoas e as marcas têm que se vincular a essas ecobags. Aí seja com novos materiais, novos tecidos, que também é uma embalagem. Olha que loucura. Ah, não vou mais usar o saquinho plástico. Ok, mas as embalagens que você leva para o supermercado, você não vai levar uma embalagem que você não gosta, que é uma bolsa. Você quer ter uma bolsa que seja impactante. Então, percebam, a gente tem que entender o consumidor. E o jovem brasileiro, né? O jovem brasileiro é o grande consumidor. E agora nós temos a terceira e quarta idade, que o Brasil vem crescendo, que tem uma nova forma de consumo também. E aí eu tenho que entender que a embalagem vai ter que ter fontes, letras maiores, vai ter que ter cores diferenciadas, ela vai ter que ter pegas diferenciadas, porque a pessoa idosa ela vai ter mais tempo de... Exatamente, ela não vai ter força. Como é que tudo isso tem que ser pensado. E quem fizer isso à frente ganha mercado. Ganha mercado. Porque, repito, gente, as embalagens não vão sumir. Elas vão ter que se transformar, serem mais sustentáveis, mais acessíveis e que atenda ao consumidor. É isso que você falou. Elas têm que ser inteligentes, ela tem que ter o QR Code, outros sistemas que estão aí, né? Ela pode ter outros usos. Você tem N possibilidades de desenvolver embalagens que criam uma relação positiva com o consumidor. É isso. Até num restaurante, quando você sai, e aí você tem a sobra da sua comida, que você não comeu tudo, aquela embalagem tem que ser impactante. Porque ela vai te dar o quê? Um prazer de sair com uma embalagem que realmente demonstra que você gosta daquele restaurante e você quer mostrar isso. Então não é mais aquela coisa da expressão que a gente usa pejorativa, quentinha, marmitinha. Não, é a embalagem, né? E nós temos que entender isso. Bom, sustentabilidade não é mais uma opção, né? A gente não. Se deixou de ser opção. É, inclusive, uma prioridade. A gente trabalha muito com a questão de embalagem melhor, muito melhor. É uma prioridade para a gente salvar o planeta e as empresas, né? A gente precisa entender que veio para salvar os alimentos, né? Então, a gente precisa... sustentabilidade não é só a embalagem, é salvar o produto que está dentro. Como o design thinking pode ajudar no desenvolvimento de embalagens mais amigas do meio ambiente? Mais uma vez, esse processo metodológico. Entender o que está acontecendo no ambiente, né? E aí você tem que... Aí eu vi um outro tema que eu venho estudando muito como coordenador do Observatório de Inovação para as Cidades Sustentáveis, que é a sigla interessantíssima, SBN, Soluções Baseadas na Natureza. Olha que interessante. Eu vou me utilizar da biodiversidade brasileira para melhorar vários temas da cidade. E na embalagem eu tenho uma área de estudo enorme que é a biomimética. A biomimética é estudar a natureza em todo o seu teor e transferir aquilo para o nosso cotidiano, né? Então você tem N embalagens da natureza que você pode estudar e repensar numa produção, né, sustentável, lógica, né, porque muitas vezes a pessoa faz uma produção que não é lógica, né, do reuso, da reutilização, a economia circular. Então, mais uma vez, quando você fala design thinking, eu falo de estudo do estado da arte, da pesquisa. Ah, Marco, mas isso é difícil? Não é difícil. Hoje nós temos N profissionais à disposição, e aí quando eu falo o pesquisar, não é especificamente o designer, nem o engenheiro, não, você tem N profissionais pesquisando, você tem laboratórios no país inteiro, nas universidades federais e privadas. Então, basta pesquisar, né? Basta entender as parcerias, seja com a academia, seja com o Instituto de Embalagem, seja com o Centro Brasil Design, entre outras instituições. É necessário entender que nesses locais vão te dar apoio. Agora, não fique passivo, né? Não fique esperando. Ninguém, não tem como.
É que nem eu vejo quando, em feiras internacionais, muitos empresários brasileiros vêm me reclamar. Ah, mas ninguém vê meu stand. Ah, mas o senhor preparou antes? Enviou para É, vários compradores ou possíveis compradores quem é o senhor? O que o avisou, senhor está né? vendendo? Fez um convite para um café? Né? Você, não, quer dizer, não adianta, gente. Acabou a passividade. A internet está nos mostrando claramente isso. Eu tenho que mostrar as caras nas redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui agora é isso. Não adianta mais achar que as coisas vão vir. Nada vai vir. Eu é que tenho que buscar. E para buscar, tem que ter uma metodologia como design thinking para que possa auxiliar. Então, é pesquisa, pesquisa, pesquisa. Tem N professores pesquisadores nas universidades brasileiras à disposição, que você consegue realmente tê-los como parceiros. E é isso que nós temos que entender. Enquanto nos Estados Unidos nós temos 75% dos pesquisadores da indústria, no Brasil nós temos 25% somente. Ah, é muito caro, é muito distante. É caro e distante porque não quer. Né? Essa barreira tem que ser quebrada. A universidade está à disposição, tem N instituições à disposição. O empresário tem que saber que isso não é custo, é investimento. Porque quanto mais agora a gente olhar para frente, o consumidor vai ser altamente seletivo. Como você falou, eu estou com medo de consumir. Então, se eu tenho medo, eu vou selecionar. Eu vou selecionar aquele que eu tenho como confiança. E confiança, a marca vai transparecer pelo primeiro momento dela, que é o cartão de visita, que é a embalagem. Se a embalagem ela transmite confiança, ok, eu vou junto, eu estou com ele. Agora, se a embalagem está amassada, está mal impressa, está mal colocada, né? Como você falou, botou uma etiqueta mais ou menos para dar uma tapeadinha, né? Isso é ridículo. Gente, isso não existe mais. Ou se foca no consumidor e entenda a importância dele, ou, desculpa a expressão, assunta, fecha o boteco e vai procurar outra coisa para fazer. Né? Não adianta achar que vai vir tudo da sua cabeça. Não, vai vir da minha cabeça entendendo o outro. É isso que nós temos que entender. Mais uma vez, Obrigado. empatia. Sempre. Olha só, deixa eu te falar. Tem algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, né? O pessoal que está participando, e eu queria te colocar, né? Acho que ainda dá um tempinho. Então, assim, Sim. alguém falou da questão dos brinquedos infantis, né? Como a gente pode cuidar melhor, né? Que não é tão tratado, né? A gente vê muito pesquisa de alimento, bebida. Os brinquedos infantis não têm o mesmo tratamento, a mesma pesquisa. Como que a gente pode melhorar isso? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou fazendo as outras, tá? Tá certo. Realmente os brinquedos, essa transformação digital, eles mudaram muito, né? Você tem um caminho digital muito forte. Então as crianças estão indo para os tablets, estão indo para os smartphones, estão indo para mecanismos eletrônicos, né? E os brinquedos se tornam mais virtuais, né? Com os gamers aparecendo. Os brinquedos que a gente vê que permanecem fortes são a puericultura, o processo aí fundamental educacional, pedagógico, né? E realmente nós não temos na cultura brasileira a visão do brinquedo como algo importante. A gente vê o brinquedo como algo pontual e se ele é mais caro, muitas vezes ele é importado, então ele é melhor. Então há uma visão pejorativa, né, estereotipada e você percebe nas próprias lojas, quando você entra nas lojas de brinquedo do Brasil, elas não estão bem desenhadas. A experiência do usuário ao entrar numa loja de brinquedos é péssima no Brasil. Então você não, então as pessoas eles querem fazer uma coisa altamente infantilizada e esquecem que o ser humano já mudou no século XXI. E a criança mais ainda. Então a criança ela tem que ser tratada entendendo essa criança. Eu sei que nós temos a Brinq, que é uma instituição seríssima, que vem fazendo um trabalho sério, mas ainda falta o entendimento de quem é esse consumidor, que é a criança. A criança não é mais aquela criança infantilizada do século XIX ou início do século XX. Nós temos uma criança completamente proativa, inquisitora, questionadora, e os brinquedos vão ter que refletir isso. E a embalagem dos brinquedos, com certeza. A embalagem dos brinquedos, você vê muitas vezes que muitas crianças acabam brincando com a embalagem e não com o brinquedo. Então quer dizer que a embalagem do brinquedo foi tão mais atrativa do que a próprio objeto. Então nós temos que fazer estudos sobre isso. Então as empresas de brinquedos sugiro rapidamente repensar e entender quem é esse pequenino
né, no mercado hoje. Não podemos entender a criança como passiva, que vai aceitar tudo, de jeito nenhum. Outra coisa que a gente percebe, né? O brinquedo não pode ser pesado, o brinquedo não pode ter produtos que são ásperos. Tem N coisas a serem estudadas no brinquedo hoje, né? Então, falta aí um design thinking aprofundado, mergulhado aí, para estudar melhor. Mas nós temos que entender esse consumidor menor. A poricultura mesmo, quando você vê brinquedos para crianças de meses, ainda é um brinquedo que remete ao século XX. E essas crianças já mudaram a forma também, por incrível que pareça, com 6 meses, 1 ano, a relação dela com o mundo. Ah, mas eles já estão usando o tablet. Esqueça, isso eu não posso controlar. Mas eu posso fazer com que os brinquedos sejam muito mais atrativos em 3D para essa criança. E aí nós temos que entender quem é essa criança. E nós temos N também pesquisadores no Brasil estudando essa questão dos primeiros anos, dos primeiros meses, né? Aí eu volto a falar da importância do estudo antropológico, né? Etnográfico e psicológico. Alguém colocou que existe regra. Sim, sempre tem, e a gente vai ter que atender as regras. Não é isso. Mas não são desculpas. Se regra fosse desculpa, nós seríamos todos iguais. Mas vamos lá. Plástico tem futuro, Marco? Sim, o plástico tem futuro. Agora, ele tem que ter o futuro dentro da economia circular. O plástico não pode estar boiando no oceano. O plástico não pode estar na barriga da tartaruga. O plástico não pode estar junto com o peixe. Agora, é um produto acessível, no sentido de ser viável. Eu posso adquirir produtos que eles são baratos. Existe uma linha de estudo com relação ao etanol, que vem só crescendo, e eu acho que vai crescer ainda mais. Vão aparecer outros polímeros, com certeza, para auxiliar, mas tirar o plástico do mercado, para mim, é um suicídio de empresas e milhões de famílias que vivem em função de um setor importantíssimo. O que nós temos que fazer é qual é o pós-uso, como é que eu faço com que ela seja circular, como é que eu faço com que ela seja valorizada e no mercado, porque é simplesmente, vamos tirar o canudinho. Me desculpa, isso aí é a pontinha da pontinha do iceberg. O canudinho não é o problema. É o uso indevido do canudinho que é o problema. Não é, vão ter que fazer de bambu. Me desculpa, é caro. Vamos fazer de metal. Aí o cara faz de metal e é embalado com o quê? Com plástico. Para ser vendido. Então, para mim, é muito confuso. Eu tenho que valorizar esse produto lá. Eu posso devolver esse canudinho de uma forma diferenciada na lanchonete que eu fui? Nós temos que criar uma metodologia para isso. Um processo de reuso, de reinversão, né? de circular. Marco, você já sabe tudo? Não, eu não sei, mas nós temos que estudar sobre isso. Agora, é fácil botar culpa em alguém, né, Assunta? É fácil botar a culpa, né? Agora, não dá para ficar o fiscal indo lá na lojinha porque não tem canudinho. Desculpa, isso é o de menos. Eu tenho que saber o seguinte, esse canudinho vai chegar lá no final, no aterro sanitário? Isso que eu não quero. Eu quero que ele seja processado, que ele possa virar um outro produto, que ele possa chegar, então, de uma forma a não atrapalhar a natureza. E aí você tem vários estudos voltados à questão de bactérias, entre outras questões. Agora, eu não consigo ver o plástico como inimigo. Eu tenho que entender ele como um produto de acessibilidade. As pessoas têm acesso a ele, porque ele é barato. E é isso que nós temos que entender. Muito bem. É isso. Deixa eu te perguntar, também colocaram, para te perguntar, né? Como você vê a utilização do papelão ondulado, colocando o fato dele ser biodegradável, de fonte renovável, né? Ele tem todo esse apelo e ele é altamente reciclável, né? No Brasil, a gente recicla 80%. Então, como utilizar mais isso ou melhor isso? E também o uso de impressão digital. Para papelão, para plástico, como você vê isso, Marco? Você que está aí, que está vendo todas as... Olha, eu faço aqui uma sugestão a todos que estão assistindo. Seria importante fazer um hackathon sobre novas utilizações do papelão ondulado. Chamar muita gente para repensar o uso do papelão ondulado. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Não é ficar só matutando. Vamos trazer jovens, pessoas outras, e durante o final de semana mergulhar sobre esse tema. Dali você vai tirar N possibilidades. Até com relação a mobiliário, brinquedos,
né? Você tem N possibilidades aí. Até estruturas de casa podem ser pensadas com papelão do lado. Então tem N possibilidades em que você fazer um hackathon, um processo de estímulo de brainstorm, de novas possibilidades, é fundamental. Porque nós não temos receitas prontas, mas nós temos pessoas que podem nos ajudar a pensar, né? Agora, a impressão, como ela colocou, impressões com produtos sustentáveis, né? E aí nós temos que pensar também nas impressoras 3D, que vão crescer muito, e aí nós vamos ter produtos que são baseados também em outras questões plásticas, que vão auxiliar na impressão de embalagens dentro de casa. Então, eu não tenho nenhum preconceito. O que nós temos que fazer é entender isso para o bem-estar do ser humano. Se não está fazendo bem, nós temos que repensar, remodelar para melhor atender. Então é isso. Eu faço essa sugestão. Aí, quem sabe o Instituto de Embalagem pode fazer um belo hackathon com o seu papelão do lado. Esse assunto. Acho que o Instituto de Embalagem pode. Sim, tá tudo certo. Deu uma congelada aí. Então tá bom. Descongelou. Pronto. Vamos lá. Normal. É essa nova realidade. É maravilhoso. Pode congelar, deixa o cachorro latir, deixa o filho gritar, não tem problema. A gente continua. Vamos lá. A outra questão que o pessoal está colocando é a questão do mercado, né? Que a gente está tendo agora muita guerra, né? Entre um material, outro material. Como você vê isso? Como a gente poderia fazer alguma coisa para poder juntar tudo isso? Essa briga de novos materiais, está dizendo? Isso. Uhum. Ó, a gente vê muita guerra. Sim. É a competição, né? Nós temos uma competição grande, mas eu acho que deveria ser estimulado materiotecas. Materiotecas em que as pessoas possam visitar e conhecer materiais e discutir esses materiais. Eu acho que quanto mais democratizar os materiais e de forma a utilizá-los, melhor você vai ter aderência, né? Faça aqui uma sugestão. Eu não sei se já existem, eu peço desculpas, porque eu nunca ouvi falar de materiotecas voltadas à embalagem, mas seria interessante o Brasil possuir. Tem o nosso kit. Não, tem o nosso kit, lembra? Eu não estou te ouvindo, desculpa. Você não está me ouvindo? Exatamente, tem o seu kit, mas Sim. Agora voltou. Tá, então deu algum tilt, mas você passou. Uma outra Não, pergunta. fica tranquila. Não, mas a materioteca... pois não. Não, termina, desculpa. Não, só queria complementar. Eu acho que o Brasil é gigantesco, como você já disse, mas a gente pode ter materiotecas em várias regiões do Brasil, demonstrando os vários tipos de materiais e educando as pessoas com relação a esses materiais. Eu acho que as pessoas têm que entender o que são esses materiais. Então, materioteca é que nem uma biblioteca. Acho que nós temos que motivar as pessoas. Então, um ambiente agradável, que a pessoa possa ter palestras, possa ter ambientes de workshops, possa ver esses materiais, pode ter exemplos. É maravilhoso. Acho que nós temos que fazer com que as pessoas entendam esses materiais, deixar mais próximos à sociedade, elas vão muito mais entender e ficar mais próximas a esses processos todos. E as brigas vão existir, sim, mas eu prefiro ter brigas com o consumidor mais consciente do que brigas com o consumidor que não entende de nada. Com certeza, né? Porque daí acredita que tem... Deixa pra lá, né? Exatamente. O design thinking, a gente sabe, né, tem conhecimento, que já está aplicado em grandes indústrias, em grandes marcas. Como os pequenos e os micros, né, os médios e pequenos podem acessar a marca? O design thinking é uma metodologia. O ideal é que as pessoas dessas empresas possam ter os funcionários educados, ou formados, ou facilitados nesse processo, né? Você tem instituições que podem auxiliar também para dar o suporte à questão do design thinking, mas o design thinking é uma metodologia. Quizá pudéssemos ter escritórios de design em todas as empresas, né? Ou departamentos de design vinculados a todas as empresas. A gente sabe que muitas vezes não é possível, mas você pode educar qualquer facilitador, qualquer pessoa da empresa
uma microempresa com 5 funcionários, com 10, as médias com seus 25, 30, ter um profissional que possa ser preparado e ser um facilitador para que as pessoas entendam essa estratégia, essa metodologia, é o grande caminho. Então, eu posso muito bem iniciar um processo de estratégias da empresa, depois eu passo para a área de marketing, depois eu passo na área de produção. Então, eu vou educando, né? Eu me lembro muitas vezes de uma grande artista já falecida, a Fay Ostrower, que fazia que a arte entrasse nas indústrias gráficas de uma forma interessante. Ela fazia cursos, olha que interessante, nas gráficas de São Paulo, ela fazia cursos com todos os funcionários sobre arte. Então ela apresentava a arte para esses funcionários. Então os funcionários começavam a entender a importância da arte e começavam a assimilar na hora de imprimir algo o carinho e a dedicação para que aquilo ali seja bem feito. Então, da mesma forma, as micro e pequenas empresas, a meu ver, elas têm que ter facilitadores e pessoas que sejam incorporadas a esse processo. Não precisa ser um designer, não. Eu acho que nós temos que criar cursos que possam ajudar essas pessoas a implementar, a inserir. Agora, esse processo não é alguma coisa de imediata. Ele tem um caminho. Então, eu vou paulatinamente trabalhando. Agora, se eu consigo transformar isso, a empresa como um todo, ela vai crescendo. Por quê? Vão vir novas ideias, né? Que é uma outra coisa que a gente tem que... A inovação não é um sistema, gente, que eu compro e boto na empresa. A inovação só vem pelas pessoas. Exatamente. Não existe. Não existe. A inovação tem que ser implementada pelas pessoas. Então, exatamente. Então, eu tenho que facilitar, eu tenho que ouvir mais. Ah, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas tudo tem que ser um processo. Porque não adianta, gente. Essa pandemia vai mudar muita coisa. E se quem não estiver atento a isso, morre nesse mercado. Marco, nosso tempo está terminando, lamentavelmente. Ah, que pena. Eu queria te perguntar se você quer fechar com alguma mensagem, né, sobre o design thinking com embalagem, e daí eu passar os comunicados finais. Ah, perfeito. Eu só quero agradecer ao Instituto de Embalagem. É um setor maravilhoso de embalagem. Acho que o Brasil tem uma história de embalagens muito importantes, assim, em vários setores, em vários caminhos, né? Nós podemos melhorar muito. Isso mostra que nós temos uma margem grande de crescimento. Nós temos uma criatividade inata, né, que nós temos que valorizar, né? Acho que tantos empresários brasileiros do nada fazem tanta coisa num país com tantas dificuldades, né? Eu acho que o processo criativo ele tem que ser normalizado dentro da indústria. A pessoa criativa ela tem que ser bem vista, bem quista, porque é ela que vai estimular a equipe, ela que vai ser o facilitador de novos caminhos. Se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir vislumbrar o futuro que está vindo por aí. Então, eu insisto que os empresários do setor de embalagens repensem sua estrutura. Não é fácil, mas ela tem que ser caminhada. O primeiro passo pode ser dado. Eu acho que o Instituto de Embalagens está aqui para isso, entre outras instituições. Mas entendam, a parceria, a forma de olhar o outro é fundamental para essa mudança necessária. É isso. Bom, Marco, namastê. Muito obrigada. Foi ótimo, acho que esclareceu. A gente depois vai subir para dar oportunidade para mais pessoas, né? A semana que vem a gente tem um curso totalmente online, aberto, e eu vou recomendar muito, né, para que o pessoal do curso também, né? Porque a gente não vai poder ter uma aula de design thinking, porque é um curso compacto, né? Perfeito, mas a gente pode recomendar para que as pessoas vejam depois, vai ficar lá disponível no YouTube. Perfeito. Eu queria te agradecer, queria avisar os nossos seguidores que quinta-feira nós vamos ter o Rogério Mani, que vai falar sobre as embalagens flexíveis. E quinta-feira que vem, terça que vem, que vai ter embalagem alta, vai ter o Hugo Magalhães. Você vai adorar, Marco, mas você não pode confundir. Com certeza. Ele vai falar das novas possibilidades da lata. Que a gente está acostumado a ver passado. E tem muito recurso. Ele está trazendo coisas incríveis. Bom, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa fazer mais vezes, tá? Um abraço, Marco. Obrigada a todos. Fico no aguardo do hackathon de embalagem do outro lado. Opa! Falando do lado.
Vamos sim, tchau. Tchau, tchau.